Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Ark e hoje nós vamos falar sobre Blink Master of the Magic Academy ou Magic Academy Genius Blinker, uma web novel coreana criada pela autora Eun Lee. Não sei se está certo, meu coreano não é exatamente muito bom, mas vamos supor que tá. Foi lançado no site Kakao Page em 22 de fevereiro de 2021 e foi concluído com 552 capítulos em 22 de junho de 2023. Não tem uma tradução em português oficialmente, mas tem feitas por fãs. Na real, não tem tradução nem oficial para o inglês. A novel tem uma adaptação para manhwa. Começou a ser lançado em 8 de julho de 2024 e ainda está lançando. Atualmente, o manhwa não tem em português, nem mesmo feito por fãs. Até o mês de outubro de 2025, tinha uma versão do manhwa feita por fãs, estava saindo junto com a versão inglesa, que também era feita por fãs, mas vários sites de manhwas foram tirados do ar, e juntos foram os manhwas que eles traduziam. O manhwa está por volta do capítulo 80 e adaptou cerca de 160 capítulos da novel. Em português, dá para encontrar cerca de 30 volumes traduzidos por fãs, mas dá para ler a novel usando a tradução do Google, que é aquela tradução que você vai no 3 pontinhos e traduz site. Tem alguns erros, porém funciona bem o suficiente para você acompanhar a história. No My Name List, essa obra tem uma nota que gira em torno dos 7 de 10, o que é uma boa nota. A obra é um isekai onde o protagonista reencarna como um personagem do jogo Aetherworld. O jogo foi baseado em uma novel, Don't Love the Unfortunate Princess, que é uma novel que existe dentro da história. Unfortunate Princess conta a história de Azelmorph, que tem sua família exterminada pela família Adolevite e passa a buscar por vingança. Ela entra na Academia de Magia Stella, que é a maior academia de magia do mundo e é onde se passa boa parte da história. Já a história de Aetherworld conta a história de Edna, que é chamada de Flame no manhwa. Ela é uma pessoa dos tempos atuais que reencarna em Don't Love the Unfortunate Princess e rouba todo o protagonismo. Mas a Aetherworld é um RPG onde se pode jogar com vários personagens e tomar várias decisões, podendo gerar diversos finais. E na história de Blink Master of the Magic Academy, nós acompanhamos um cara que reencarna no corpo de um dos personagens secundários de Aetherworld. Ele reencarna no corpo de Baekhyun Seul. Ou seja, o cara reencarnou em um jogo que conta a história de uma mulher que reencarnou em uma novel, essa na qual o jogo foi inspirado. O detalhe é que a Edna veio de um mundo semelhante ao do Baek. Ela tem lembranças da história da novel original, tem lembranças do mundo moderno, enquanto o Baek que jogou o jogo não possui todos os detalhes da história, porque ele sempre pulava a história. Antes de reencarnar, o protagonista ele jogou a Aetherworld por 10 anos, e sempre com o personagem Baek. Esse personagem sempre foi considerado muito ruim devido à sua condição de retardamento de acúmulo de mana, que o impede de usar magia. A única coisa que ele consegue usar é o Blink. O Blink, ou Flash, dependendo da tradução, é descrito como uma magia básica que todo mundo pode usar, mas eu opto por não fazê-lo, porque ela é basicamente um dash, só que você não tem controle nenhum sobre ele. O Blink consiste em você avançar rapidamente em uma curta distância, porém o usuário não controla a direção, não consegue desativar a magia a qualquer momento e nem consegue se orientar durante a magia, constantemente causando mortes por não ser controlada. No entanto, Baekhyun Seul treinou por anos e se tornou o único que consegue controlar essa magia. O X da questão é que todos os outros no mundo conseguem usar magia. E diferente do padrão de mundo de fantasias, não existe cavaleiros que usam armas brancas em Aetherworld. Eles foram extintos devido a não conseguirem se igualar à magia, sendo Baek o único que não consegue utilizar magia em armas brancas para lutar. Existem cavaleiros mágicos, mas esse título não serve para indicar uma pessoa que luta com armaduras e espadas, e sim para indicar que o mago luta a curta distância. Os cavaleiros costumam ser tratados em outras obras como indivíduos que não utilizam mana, porém possuem algo que nivela eles aos magos, permitindo eles realizar ataques especiais. Essa energia que rivaliza com a mana normalmente é chamada de aura, porém essa aura não existe aqui. Os cavaleiros não utilizam magia em suas armas. Pelo que a história mostra, um cavaleiro pode usar magia, só que não para lutar. Seria isso, porque tecnicamente o Blinker é uma magia e o nosso protagonista usa ela. Ainda assim, ele é considerado um cavaleiro. Não que o Baek use o Blink como magia, no caso dele tá mais para algo como uma habilidade, só que ninguém sabe disso. Para todo mundo, o Baek utiliza o Blink, e apenas o Blink, porque ele quer fazer isso, não porque ele não é capaz de usar outras magias. Voltando ao Aether, Baek ainda era considerado um lixo, mesmo após 10 anos de jogo, e apenas o protagonista usava ele.
um dia apareceu um boss no jogo que só ele conseguiu derrotar, justamente por ele não conseguir usar magia, já que o boss era basicamente imune a ela. E como o Bayek já não usava magia, ele conseguia lidar com o boss por causa que ele sempre se virou sem magia. Por ser o único que conseguiu derrotar o boss, ele foi levado ao mundo do jogo com o Bayek e o Seou, e tem como objetivo conquistar o final verdadeiro do mundo que está correndo risco de ser destruído. Porém, o final verdadeiro nunca foi encontrado por ninguém, mesmo após 10 anos. Assim como várias histórias de Isekai onde o protagonista sabe o futuro, você vai ver o personagem indo atrás de se tornar mais forte através de seu conhecimento e depois lidando com os eventos que ele já sabe que vai acontecer, tendo muitas vezes mudanças nesses acontecimentos ou sendo algo completamente diferente. Você acaba conhecendo a versão original dessa história sem o protagonista reencarnado, com ele se lembrando de como a situação corria no original e como ele vai fazer para conseguir tirar o melhor proveito da situação. A história vai jogar vários detalhes e coisas interessantes para te manter preso à história. Para quem acompanha Isekai desse tipo, sabe que a estrutura narrativa é meio que a mesma em todas as histórias desse tipo. A história em si que faz a diferença e a história dessa obra é muito boa. A obra não tem pressa em contar a história. Uma rua deixa de fora algumas coisas, muda outras, mas você não sente muito. Fora que a arte do manhwa é muito bonita. Ela meio que tem seu estilo próprio. Fora que tem muitos detalhes que a obra deixa durante o decorrer da leitura para te manter preso. E os personagens são bem interessantes também, sendo desenvolvidos bem mais do que os personagens secundários de obras desse tipo normalmente. Quem lê esse tipo de história sabe que normalmente o protagonista tem um grande desenvolvimento e os secundários são basicamente para momentos românticos ou comédia, tendo um leve desenvolvimento quando são apresentados. Aí sempre tem personagens novos aparecendo até que o foco se concentre totalmente no objetivo principal da trama, mas raramente um personagem secundário tem um foco narrativo depois de sua introdução. Em Blink Master, os personagens secundários são desenvolvidos lentamente e gradualmente, pelo menos até o ponto que o manhwa está. Eu comecei a ler a novel em inglês recentemente, então não dá para eu dizer muito sobre o final, mas acredito que 160 capítulos da novel já dá para dizer muita coisa. Os personagens mais importantes seriam o Bayek e o Seou, o protagonista, um plebeu que não pode usar magia, que é considerado um gênio que quer se tornar um cavaleiro, entretanto ele só está usando seu conhecimento e experiência do jogo para subir na vida, ele busca conseguir o final verdadeiro do mundo. Edna, ou Flame, como preferir, a protagonista do jogo Aether Rouge, uma plebeia prodígio que pode usar atributos exclusivos de outras raças. Ela busca conseguir impedir o fim do mundo. Azelmorph, a protagonista original desse mundo, maga de gelo, prodígio da família Grão-Ducal que caiu, busca vingança pela sua família que foi destruída. Hung Byeon Adolevich, uma maga de fogo, princesa do reino Adolevich, uma vilã do jogo Aether e da novel original Unfortunate Princess. Graças a Bayek, ela acaba se distanciando da história de vilã e ela busca se tornar uma rainha. Mayu Seong, um gênio de 4 atributos, sendo o maior e mais poderoso prodígio de sua geração. Ele é o protagonista masculino da novel Unfortunate Princess. Devido ao seu talento de ser bom em tudo, ele é uma pessoa que busca se entreter com coisas que ele acha interessante. Existem personagens secundários bem interessantes, como a Alterisha ou Jeremy Scalven, entre outros, mas os principais meio que são esses que eu falei. Existem muitos personagens secundários interessantes, só que eu não posso falar muita coisa porque eu não cheguei tão longe na história. 160 volumes não é muita coisa, apesar do que parece. Eu mal cheguei num ponto crucial da história, parece que tudo ainda está no começo, mesmo sendo o capítulo 160. Só que eu não falo isso como se fosse algo ruim. A história não é maçante. Estou apenas comentando que a história é desenvolvida com muita calma, só que ainda mantendo tudo interessante. A história desenvolve vários pequenos arcos ao mesmo tempo, dando a impressão de que ele é longo e que demora muito para a história avançar. Porém, na realidade, a obra se desenvolve sem pressa, de uma forma bem densa, mantendo tudo interessante e bem amarrado. Por isso eu não posso falar muito sobre os outros personagens secundários, fora que levaria muito tempo para passar por todos eles. Então vamos nos concentrar só nos principais mesmo. Alguns outros pontos que podem ser interessantes, mas que eu não posso falar muito devido a eu não ter lido tudo, seria a questão dos atributos mágicos, que na história cada pessoa tem um atributo. Eles podem ter mais de um, mas varia de pessoa para pessoa.
Existem atributos mágicos exclusivos de cada raça, como por exemplo a magia de ferro dos anões. Tem os magos das trevas, que são os magos que usam magia negra e usam o poder dos demônios. Tem os Portal Persona, são portais criados pelos magos das trevas que podem conter cenários específicos, como por exemplo um baile nobre, ou alguma outra coisa do tipo. Não tem exatamente uma regra do qual vai ser o cenário. Os magos que entram nos portais analisam o portal e compreendem o que eles têm que fazer para fechá-lo. Se o portal não for fechado, os monstros podem sair dele. Nesse mundo também tem as dungeons, que são como em qualquer outra obra que elas existem. A única diferença é que quando alguém entra, não pode sair até ter destruído o núcleo. Eu acredito que o essencial já foi dito sobre a obra. Falar muito mais já vai começar a entrar na casa dos spoilers, e essa não é a intenção desse vídeo. Eu recomendo essa obra para quem curte Sekai. Quem gosta de fantasia pode acabar gostando, mas quem não suporta Sekai, passa longe. Os principais aspectos de um Isekai estão presentes aqui. Em termos de animes, o subgênero de Isekai, onde o protagonista sabe o futuro, não é tão forte. Afinal, é um subgênero de um subgênero. Um Isekai, e depois do Isekai, dentro dele, tem um Isekai onde o protagonista sabe o futuro. O anime que eu conheço que é nesse estilo seria o Otome Game Sekai. Existem outras obras em anime nesse estilo, tipo Hametsu Flag ou I Am in Love with the Villains, mas em geral as adaptações de Isekai onde o protagonista sabe o futuro são uma pegada mais comédia ou comédia romântica, voltada para o público feminino. Tanto que boa parte desses animes que tem essa relação de Isekai, que o protagonista sabe o futuro, normalmente é um Otome Game, que são jogos focados em uma protagonista feminina tentando conquistar um de vários caras disponíveis. Esse gênero de anime Isekai, onde o protagonista vai para dentro de uma novel ou de um game ou de alguma coisa que ele consumiu na vida anterior, fazendo assim ele saber o futuro, eles brilham muito mais nos manhwas ou nas novels do que nos animes que você vê com essa mesma pegada. Como por exemplo The Greatest State Developer, que aliás tem vídeo no canal, e Omniscient Viewpoint. Eu tentei achar referências em anime, pois é uma mídia mais famosa e portanto mais fácil de ser usada como referência. Mas bem, no mais é isso, falei tudo que eu queria falar, então muito obrigado senhoras e senhores a todos que tenham me acompanhado até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou deixa o like, comenta aí e se inscreve para dar aquela moral. Valeu, falou, tchau!